pessoal, aqui é a professora Ellen, do 4º ano C, do Sagrada Centro. E hoje estou aqui com vocês para explicar algumas atividades que serão avaliadas como nosso trabalho de matemática. Essas atividades é lá no seu livro. Então, pegue o seu livro de matemática, o lápis, para fazer as anotações necessárias nessa explicação, certo? Vamos lá! O seu trabalho de matemática, ele consiste em resolver as atividades da página 78, 79, 80 e 81. Você vai prestar atenção, a professora vai explicar as atividades dessas páginas. Então, capriche na letra, escreve a lápis, cuida com borrões. Nos trabalhos avaliados, a professora leva em consideração o capricho, a letrinha, o erro ortográfico, falta de acentuação, né? Palavrinha escrita errada. Então, tudo isso você tem que tomar muito cuidado para não acontecer, certo? Nós vamos observar gráficos usando pictogramas. Professora, o que é um pictograma? O pictograma são representações de objetos ou conceitos que são desenhados, né? São representados graficamente. Eles são sinais, são figuras, símbolos que representam alguma coisa, que representam algo. Então, vejam no número 1. Thaís está organizando uma festa. Ela desenhou no caderno uma carinha para cada pessoa interessada em participar da festa. Observe. Então, olhe lá, o título do gráfico, quantidade de interessados em participar da festa. Aqui ela representou as pessoas que irão participar e separou em meninos e meninas. Cada carinha representa uma pessoa. E esses dados foram obtidos por Thaís, porque foi Thaís que fez esse gráfico. Aqui ele está nos explicando, né, o que é pictograma. Para registrar a quantidade de meninas e meninos que querem participar da festa, Thaís fez um gráfico chamado de pictograma. Nos pictogramas, usamos desenhos para representar quantidades. Letra A. Quantos meninos querem participar da festa? Então, observe lá, lembrando que cada carinha representa uma pessoa. Quantas meninas querem participar da festa? Você vai olhar aqui no gráfico e vai contar para responder. Lembrando que eu preciso de uma resposta completa. Capriche bem. Número 2. Ana registrou em um pictograma a atividade de lazer preferida dos colegas de classe. Observe o pictograma abaixo e responda as questões a seguir. Então, título deste gráfico: Atividades de lazer preferidas da turma. Aqui ela citou quais são as atividades: ir ao parque, andar de bicicleta, ler livros. Cada símbolo desse daqui representa também uma pessoa. E esses dados foram obtidos pela Ana. Letra A. Que atividade de lazer foi escolhida por 7 pessoas? Então, você vai contar aqui quantas pessoas escolheram cada atividade e vai ver qual atividade foi escolhida apenas por 7 pessoas. Letra B. Qual é a atividade de lazer preferida pelos colegas de Ana? Se é uma atividade preferida, é aquela que recebeu maior quantidade de pessoas que escolheram, né? Número 3. Veja no pictograma o número de participantes do passeio ciclístico do bairro onde Ivo mora nos anos de 2014 a 2018 e responda às questões. O passeio ciclístico é um passeio de bicicleta, né? E ele aconteceu no ano 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Aqui no pictograma eu tenho, então, a participação, os participantes do passeio ciclístico. Cada bicicleta, né? Cada desenho desse representa 10 pessoas. Então, agora presta atenção. Cada bicicleta não representa uma pessoa, representam 10. Letra A. Cada bicicleta no pictograma representa quantas pessoas? Quantas pessoas participaram do passeio em 2017? Conta quantas vezes apareceu esse símbolo aqui. Letra C.
Em que ano 60 pessoas participaram do passeio? Então, você vai precisar contar, né, em cada ano quantas pessoas participaram para descobrir qual o ano em que apenas 60 pessoas participaram. Capriche na letra, mais uma vez, né? Começa lá a resposta com letra maiúscula, ponto final quando terminar. Tudo isso é avaliado. Número 4. Agora é com você. Pergunte a 10 pessoas, amigos, conhecidos ou familiares, qual animal eles preferem: gato, cachorro ou coelho. Pinte uma carinha para cada resposta e construa seu pictograma. Lembre-se de completar a fonte e a legenda do gráfico. Então, você vai perguntar 10 pessoas que você conhece, pode ligar para essa pessoa, né? Mandar uma mensagem para perguntar que animal ela prefere. Só que tem que ser entre essas 3 opções: cachorro, gato ou coelho. E vai pintar qual foi o voto de cada uma delas. Dessa forma, você vai ver qual que foi o mais votado, né? Lembrando que cada carinha representa uma pessoa. Vejam que nesse pictograma está mostrando lá o título, né, animais preferidos, e aqui embaixo da onde que eu retirei essa informação. Nos outros, lá da página anterior, nós vimos lá no primeiro que estava escrito dados obtidos por Thaís, porque foi ela que fez a pesquisa. No segundo, dados obtidos por Ana, porque foi a Ana que fez a pesquisa. E aqui, você vai colocar o nome de quem? Quem que está fazendo a pesquisa? Dados obtidos por, né? Não preciso nem dizer que é bem simples, né? E por último, compare o seu pictograma com o de um colega. Vocês obtiveram o mesmo pictograma? É claro que nesse caso nós não vamos poder fazer a comparação, porque não teremos, né, esse encontro para um mostrar o que o outro fez. Agora na página 80. Número 1. Guilherme cultiva uvas e a cada colheita separa algumas caixas da fruta para doação. As caixas têm as seguintes medidas: 50 centímetros, 30 centímetros e 15 centímetros. Observe abaixo a representação de uma dessas caixas e escreva as medidas que correspondem ao comprimento, à largura e à altura. Então, aqui é o comprimento, aqui é a largura, aqui é a altura. Veja que o comprimento é a medida maior. A largura é a média, né? O tamanho, a medida que está no meio dessas aqui que você viu. E a altura é a menor. Então, você vai observar os números e vai ver onde que esses números se encaixam, levando em consideração esse desenho. Professor, estou em dúvida. Então, você vai voltar no seu livro nas páginas anteriores e vai consultar, porque tem um conteúdo chamado altura, largura e comprimento do paralelepípedo. Essa caixa é uma figura chamada de paralelepípedo, é um sólido geométrico paralelepípedo. Então, você pode conferir e pesquisar no seu livro, se for necessário. Aqui você vai escrever, então, a altura, o comprimento e a largura. Nesse primeiro item aqui, depois das medidas, ele pede para conversar. Então, esse daqui você vai conversar com uma pessoa da sua família e não é necessário escrever nada, certo? Não precisa escrever. O que você acha da atitude de Guilherme de separar uma parte das uvas que cultiva para doação? Converse sobre essa atitude com os colegas e o professor. Então, você conversa com alguém na sua casa. Será que a atitude de doar para alguém é importante? Então, pensa um pouquinho. Número 2. Observe as figuras a seguir. As figuras abaixo. Vejam que aqui nós vamos levar em consideração aquele conhecimento que nós tivemos sobre simetria. Simetria de uma figura na malha quadriculada, né? Vejam que aqui eu tenho o eixo de simetria, né? A linha vermelha, e uma figura de um lado e do outro lado. Do lado direito e do lado esquerdo. Olha o que ele pergunta. Imagine que os quadradinhos da figura B são peças de um tabuleiro e que você pode manipulá-los. Então, vamos pensar que esses quadradinhos eu posso tirar do lugar. Que alteração você faria para que as figuras A e B, figura A e figura B, fossem simétricas em relação ao eixo desenhado entre elas?
Converse com os colegas e o professor. Essa sim, você vai escrever aqui embaixo a resposta. Coloca uma linha aqui e você vai escrever. Como que você poderia fazer essa alteração de modo que elas fossem simétricas? Mas, professora, a figura que eu estou vendo aqui é a mesma, então elas são simétricas. Mas preste atenção nesta região aqui, ó. O que tem de diferente na figura A e na figura B em relação ao eixo aqui ao meio? É isso que você vai explicar. O que eu posso fazer com essa figura B para que mudar as pecinhas mudar os quadradinhos de lugar para que ela fique simétrica em relação à figura A? Número 3. Na aula de arte, os alunos montaram modelos de pirâmides e recortaram pedaços de papel triangulares para cobrir as partes desses modelos, que lembram triângulos. Veja abaixo os modelos que cada um montou. Então, o Miguel. Montei um modelo de pirâmide de base triangular. Se a base é triangular, porque tem um triângulo. Montei um modelo de pirâmide de base hexagonal. Se a base é hexagonal, é porque a base é um hexágono. Quem montou essa foi o José. E o Rafael. Montei um modelo de pirâmide de base pentagonal. Se a base é pentagonal, é porque é uma figura chamada pentágono. Também você pode consultar lá no seu livro, nas páginas anteriores, os conhecimentos sobre pirâmides e também o nome que ela leva em relação à base que possui. Letra A. Miguel precisa recortar quantos pedaços de papel triangulares para cobrir seu modelo de pirâmide? Letra B. José recortou 5 pedaços de papel triangulares. Ele conseguirá cobrir todas as partes que lembram triângulos do seu modelo de pirâmide? Por quê? Letra C. Rafael cortou 10 pedaços de papel triangulares. Com esses pedaços, ele conseguirá cobrir as partes que lembram triângulos de quantos modelos de pirâmides iguais ao que ele escolheu? Vão sobrar pedaços de papel? Gente, aqui você precisa saber quais são as faces das pirâmides, né? Vejam que cada face da pirâmide é um triângulo. Assim, você vai saber se a pirâmide é de base triangular, quantas faces ela tem, para ver quantos pedaços de papel de forma triangular que precisa para recobrir essa figura. Se essa pirâmide aqui de base hexagonal, quantas faces ela tem? Assim, você vai saber quantos triângulos precisa para recobrir. E a mesma coisa na pirâmide do Rafael. Letra D. O que as pirâmides que os meninos escolheram para montar têm de parecido e de diferente? Então, bom trabalho, capriche, pesquise no seu livro. Tudo que tem aqui nós já estudamos, principalmente lá nas informações sobre pirâmides. Consulte seu livro novamente. Lembre o que é base, a professora já está mostrando aqui. O que é base, o que são faces, o que são vértices. Todos esses conhecimentos vão te ajudar a responder essas questões aqui. Certo? Respostas bem elaboradas, completas. Vejam que na letra B tem 2 perguntas. Aqui também você tem que explicar, também tem 2 perguntas para responder. Veja que tem 2 pontos de interrogação. Na letra D é a mesma coisa. Senão você responde apenas uma e não responde a outra. Fica com metade da nota. Capriche, tá bom? Confio em vocês. Até a próxima aula e um beijo.